A sauna começou de uma forma muito peculiar, que quando nós éramos ainda caçadores e coletores, os sapiens já tinham uma boa adaptação para o frio, mas a gente não era o ser humano que era mais adaptado ao frio. Os seres humanos mais adaptados ao frio nesse planeta chamavam-se Neandertais. Os Neandertais eram nossos primos irmãos. Eles não eram descendentes dos sapiens, eles eram uma outra espécie de seres humanos. Enquanto os sapiens se desenvolveram na África, isso a gente já tem aí os sapiens há mais ou menos 200 mil anos e há 100 mil anos nessa forma moderna, os Neandertais eles se desenvolveram mais para cima um pouquinho na Europa, e eles habitaram toda a parte do Mediterrâneo da Europa. Então, os Neandertais eles tinham uma capacidade muito melhor, uma tolerância muito maior ao frio e adaptações muito melhores ao frio do que os sapiens. E tudo leva a crer, né, que os sapiens eles demoraram para sair da África, não porque eles não tinham condições, mas porque existia conflitos entre os sapiens e os neandertais. Os neandertais eles não eram bonzinhos, eles adoravam conflito, eles caçavam como ninguém, eles tinham uma habilidade para caça gigantesca. Eles ajudaram também a extinção de grandes mamíferos, por exemplo, como o mamute. Eles tinham, né, o ímpeto de caçar os mamutes. E por que então os seres humanos não conseguiam chegar muito fora da África? Porque rolava conflito, tanto de um quanto do outro, os dois eram violentíssimos, então isso a gente tem como base um encontro de duas tribos aí de chimpanzés, que eles parecem um pouquinho aí com a gente, são nossos primos e irmãos mais antigos, e aí a gente tinha muitos conflitos com esses neandertais. Quando a gente começou a conquistar e vencer esses neandertais pela guerra, porque os sapiens, a grande sabedoria nossa é saber trabalhar no coletivo, é saber colaborar, quando nós estamos sob pressão, quando nós estamos com medo, e isso é muito sentido, quem é surfista aí, quem surfa, tem a capacidade de sentir isso. Quando você entra num mar de meio metrinho, ou até 1 metro, a galera tá brigando por onda. Todo mundo tá, minha, todo mundo brigando. Quando você entra no mar de 1,5 m para 2 metros, tá todo mundo um ajudando o outro. Então o cara pega a onda, todo mundo fica olhando para ver se o cara saiu bem. Quando o mar tá pesado, todo mundo pega o espírito mais coletivo e menos briguento. Então toda vez que o sapiens está sob uma ameaça, nós nos unimos. E isso aconteceu contra os neandertais. Nós nos unimos contra os neandertais e nós começamos a enfrentá-los. O fato de a gente enfrentar os neandertais, extingui-los, né, existiu algum certo cruzamento, tanto que boa parte, eu tenho 386 genes neandertais, mas tem muita gente, outras pessoas têm mais ainda, então até 5% dos nossos genes podem ser provenientes dos neandertais. Nós sabemos que existiu um cruzamento dos seres humanos com neandertais. Se isso foi por querer, sem querer, estupro, não estupro, guerra, não sabemos, mas existiu esse cruzamento. Quando a gente, como sapiens, extinguimos esses neandertais, provavelmente por conflitos. Tem gente que diz que acha que a gente se misturou, mas se fosse só mistura, os nossos genes seriam mais ainda neandertais do que simplesmente 5%. Nós éramos muito parecidos com eles. Se você encontrasse um neandertal andando no metrô da Avenida Paulista, provavelmente você não ia perceber que ele era um neandertal. Eles eram bastante parecidos com a gente, apesar de algumas características clássicas. Então eles eram muito adaptados ao frio. Os sapiens, eles demoraram para dominar as áreas mais frias. E quando a gente começou a dominar as áreas mais frias, a gente já dominava o fogo, a gente começou a ter sistemas de sobreviver nessas áreas mais frias. E um dos sistemas da gente sobreviver nessas áreas mais frias era justamente a gente fazer um ritual que significava assim. A gente deixava o dia inteiro o fogo pegando numa fogueirinha, dentro de uma caverna, e à noite, nesse fogo, ficavam-se pedras junto com as lenhas, a gente colocava pedras, e aí à noite apagava-se o fogo, esperava essa fumaça sair e todo mundo entrava nesse recinto, onde esfriava, todo mundo ficava ali. Esse foi o primórdio da sauna. Esse foi o primórdio de como começou a sauna. Então, senhores, assim a gente começou a dominar o fogo, o calor, a gente já dominava o fogo, começou a usar o calor. Nesses ambientes de sauna dessa época, o que acontecia nesses recintos era, a pessoa cozinhava lá, os doentes ficavam lá, então as pessoas morriam lá, as pessoas nasciam lá, porque a mulher às vezes tinha parto no meio da madrugada, na noite, e ali era seguro, era quente, era um ambiente um pouco mais estéril, a gente não conhecia a bactéria ainda, mas era um ambiente mais estéril. E aí a gente começou a fazer os rituais ali de passagem, os rituais de alimentação, os rituais de aglomeração, os rituais nos cuidados do inverno cruel. Então a sauna ficou como, culturalmente,
um lugar auspicioso, um lugar sagrado. Naquele recinto, nós fazíamos basicamente as funções de sobrevivência, né? De comer, de se proteger, de se cuidar, de nascer, de morrer. Então era um momento muito espiritualizado. E assim a sauna foi sendo criada dessa maneira, onde era um ambiente sagrado, um ambiente onde a gente dominava o fogo e o calor servia para nos abraçar. E assim a sauna surgiu no nosso mundo. Agora, o que a sauna faz no nosso corpo, a gente já vai ver, já vai entrar nessa parte mais fisiológica, é muito curioso. Depois disso, depois dessa época onde a gente veio dos caçadores e coletores, o mais estranho, mais louco da história é que a sauna começou a surgir na Finlândia e toda essa região nórdica aí da Europa, que era muito fria, mas também, ao mesmo tempo, a sauna também surgiu com os rituais dos nativos americanos, que moravam a muitos quilômetros de distância, e a sauna surgiu como tenda do suor, mais ou menos parecida, eu já vou te falar para vocês mais ou menos o que é a tenda do suor, nas Américas. Então a gente tem a tenda do suor na América do Norte, na toda a parte dos nativos norte-americanos, e temos o temazcal, que veio do México. O temazcal é um outro ritual também usando a sauna. Então, ao mesmo tempo, a sauna se desenvolveu na Europa, se desenvolveu ali na América do Norte e América Central. Então foi um ritual muito importante para que a gente começou nesses rituais a fazer uma coisa muito, muito peculiar e muito humana, que é transpirar bastante para desintoxicar. E aí depois dessa época aí dos nômades, caçadores e coletores, aí depois do domínio do Novo Mundo, nós começamos a usar as saunas também como método de cura. Então surgiram os banhos gregos, os banhos romanos, os banhos turcos. Isso não tem nada a ver com a sauna, mas é uma forma também da gente fazer rituais onde a gente tenha processos ali de catarse, processos de entendimento, processo de socialização, e isso acontecia também com as saunas. Na Finlândia, a sauna começou a ficar cada vez mais famosa. Finlândia, para quem não sabe, eu também não sabia, geografia não era meu forte, então a Finlândia ela fica na parte norte da Europa. Então a Finlândia é um país bem nórdico mesmo e que tem mais ou menos 5 milhões de habitantes. Com 5 milhões de habitantes, a Finlândia abriga 3 milhões de sauna. Então é um dos lugares onde a sauna é mais tradicional. Existem, né, outros lugares que também têm a tradição da sauna, mas na Finlândia é onde ela explodiu. E aí, essa sauna na Finlândia ela era feita de uma maneira muito peculiar. Colocava-se o fogo, igualzinho eu falei, nas cavernas, aí apagava-se o fogo, deixava a porta aberta para a fumaça sair, aí todo mundo entrava no quarto. Então, supõe-se que não só o calor, a confraternização, a segurança do local, como também uma certa intoxicação ou alteração do estado de consciência. Os xamãs norte-americanos começaram a usar algumas ervas também nas pedras, como acontece no temazcal. Então, nisso, né, com o desenvolvimento aí da humanidade, os rituais mais de cura foram surgindo. Por quê? Quando nós transpiramos, e existem alguns cientistas que acreditam que transpiração é muito humano, são poucos animais que têm essa capacidade de transpirar, e nós transpiramos de uma maneira muito peculiar, muito interessante. A transpiração ela é um método de detoxificação, desintoxicação. Isso a gente já conhece pela medicina ayurvédica, uma forma da gente lidar com as malas ou com as toxinas. A gente conhece pela medicina científica, a gente conhece pelas medicinas que não tinham alternativas, por exemplo, de antibióticos. Então, quando as pessoas ficavam doentes, a única alternativa era aquecer, esquentar essas pessoas. E aí a sauna realmente foi criando as suas raízes nos processos de cura. Então, quando a sauna foi para a América do Norte, os xamãs começaram a usar a sauna como também o estado de alteração de consciência para ter visões. E durante os episódios de sauna, que a gente não chama de sauna, os nativos norte-americanos chamam de sweat lodge, ou tenda do suor, nessas tendas do suor existem musicalidades, existe um tambor que é tocado, existe um tambor d'água, né, que você enche o tambor d'água e vai apertando a pele do tambor, um preparo ritualístico que demora horas e horas para você fazer, não só a tenda, como montar o tambor é sempre montado a cada ritual, e cabem mais ou menos de 10 a 15 pessoas nesses recintos, com um buraco no meio. As pedras ficam sendo aquecidas numa fogueira fora da Sweat Lodge,
e aí você senta todo mundo na sauna, o xamã vai convocando as pedras vão entrando e ficam dentro dessa sweat lodge. Depois eu vou mostrar uma foto de uma sweat lodge para vocês. Então, essa sweat lodge é uma espécie de sauna, só que desenvolvida pelos xamãs norte-americanos. E o Temazcal é muito parecido com a sweat lodge, ele é bem semelhante, e as pedras entram da mesma maneira, mas no México eles começaram a entender que o Temazcal tem que apontar para o norte, a face norte tem que ser a face da porta, etc. Enfim, tem toda uma questão geográfica que eles acreditavam e levavam isso ao rigor, ao pé da letra. Então, esses rituais de você se colocar num quarto quente e muito quente para você transpirar, ficaram cada vez mais frequentes. E aí eu vou mostrar para vocês 7 dos benefícios mais gloriosos, mas eu vou falar aqui de muito mais benefícios do que esses 7. Então assim surgiu a sauna, assim os seres humanos começaram a fazer a sauna. Lá por mais ou menos 1920, as saunas elétricas começaram a ficar disponíveis, isso facilitou com que todo mundo tivesse uma sauna mais prática em casa. As saunas as saunas elétricas surgiram na Finlândia, mas logo foram exportadas e ficaram populares nos Estados Unidos. E aí, em 1960, surgiu uma outra modalidade da sauna, que é a sauna infravermelha. A sauna infravermelha, vou mostrar para vocês como ela funciona, mas ela não esquenta o ar. A sauna a vapor e a sauna seca esquentam o ar. A sauna infravermelha, ela esquenta o teu corpo, não esquenta o ar. Então a gente já vai ver algumas diferenças fisiológicas dessas duas saunas, quando fazer uma, quando fazer outra, e para que serve cada uma. E aí é muito interessante que em todos os pontos do mundo existem rituais de sauna diferentes, né, com diferentes características, diferentes temperos. Então, senhores, a grande questão da sauna é que vários lugares do mundo desenvolveram os métodos específicos de lidar com essa sauna baseado na sua cultura. Então, por exemplo, quando eu fui para a Coreia, uma das coisas que eu achei muito curioso e muito forte, muito intenso, foi o uso da artemísia dentro da sauna. Então, dentro da sauna seca tinha artemísia ressecada na parede inteira, então o cheiro da sauna era muito característico, e para mim aquele cheiro me levou a um estado alterado de consciência pela artemísia. E na sauna a vapor, na sauna úmida, eles colocam a essência de artemísia na vaporização. E o mais curioso é que eles são muito rigorosos com drogas, então lá não pode entrar droga de jeito nenhum. E é um ritual, praticamente as pessoas que têm mais capacidade, que têm uma maior condição socioeconômica, fazem sauna todo dia. Quem não tem, faz sauna 1, 2 vezes por semana, mas lá as casas de banho, na Coreia do Sul, são muito frequentes, em todo lugar que você vai ter uma casa de banho. O banho é ritualístico, é como se fosse um momento ritualístico do teu dia. E muitas dessas pessoas, eles tomam banho com esfregão, né? Tem um banquinho, você senta no banquinho e fica se esfregando, depois da sauna. Então, as saunas são muito frequentes nesses lugares e vários tipos de sauna. Então, eu frequentei um lugar lá que tinha sauna a vapor e a sauna seca. A sauna seca ficava a 90 graus, eles são muito amantes da sauna. E na sauna a vapor, tanto na seca quanto a vapor, tinha essa essência de artemísia. E essa essência de artemísia, ela leva a um estado alterado de consciência. Por mais que eles não falam isso, ela leva a um estado alterado de consciência. Então você consegue atingir níveis meditativos muito intensos. E eles não falam isso. Obviamente é bom que nem fale mesmo, para o negócio não ficar difundido e proibido, mas é muito interessante. Então, um dos maiores benefícios da sauna é justamente a gente alterar a nossa consciência, e eu vou mostrar aqui para vocês alguns dos benefícios, tá?